Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estudamos na lição 7 a organização da igreja. Depois de estudarmos a organização da igreja na lição 7, onde vimos entre vários assuntos relevantes, vamos dedicar-nos agora ao estudo da unidade da igreja no primeiro século. O que a Bíblia diz sobre a unidade da igreja? É isso que nós vamos estudar. O que a Bíblia diz sobre ela. Em sua sabedoria divina, Deus planejou uma igreja unida em um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo. Jesus desejava essa unidade tão intensamente que implorou a Deus por isso. Podemos ver nos versículos que acabamos de ler que sua oração mostra o profundo desagrado que a divisão religiosa lhe causa. Uma só igreja, um só corpo. Na verdade, a divisão em si, por si mesma, constitui pecado. O coração do Senhor se entristece ao ver a cristandade dividida. Entretanto, a simples união não basta. Jesus não pediu uma unidade baseada em opiniões humanas, mas na vontade de Deus como revelada na palavra da verdade. Depois de alertar os presbíteros quanto ao perigo da divisão, Paulo disse: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar. Visto que a palavra de Deus é a base da unidade pelo estudo da Bíblia, podemos observar que através dela a Igreja de Cristo no primeiro século era unida. Assim sendo, esforçando-nos para obter aquela unidade pela Igreja do primeiro século, podemos também agradar a Deus do mesmo modo que os cristãos daquela época o agradavam. É uma questão de escolha. Vocês se lembram o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27 e 28? Se obedecerem, serão abençoados, se não, amaldiçoados. É uma simples questão de escolha. Se nos dias do Novo Testamento alguém saísse de Jerusalém e visitasse todas as igrejas que ficavam no trajeto entre Jerusalém e Roma, observaria as mesmas características em todas elas, porque as várias igrejas não eram denominações diferentes, mas sim congregações locais da mesma Igreja Universal de Cristo. O Novo Testamento nos revela que a igreja original era unida em pontos como doutrina, amor, nomes, exigências para o ingresso, organização, adoração. Vamos falar um pouco sobre a doutrina. A mensagem de Cristo às primeiras igrejas eram sempre as mesmas, quer falasse a judeus ou gentios. Paulo pregava sempre um único evangelho para todos. Ele disse à igreja de Corinto: Timóteo vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja, e ordenou também a todas as igrejas determinadas regras para o casamento. Paulo mandou que as igrejas de Colossos e de Laodiceia trocassem entre si cartas
que escrevera cada uma delas. Se tivesse contado uma história diferente a cada igreja, não desejaria que a carta dirigida a uma caísse nas mãos de outras. O fato da doutrina da igreja ser uma só fica também evidenciado pela declaração em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, afirmando que ele e Paulo tinham ensinado a mesma mensagem. Paulo declarou em Gálatas que qualquer homem, apóstolo ou anjo que alterasse a mensagem original de Deus às igrejas seria amaldiçoado. A fé em uma doutrina comum a todas as igrejas, ou seja, a fé na palavra de Deus, era a base essencial para a unidade. Amor. A doutrina separada do amor se torna desprezível, mas uma doutrina forte, alicerçada no amor, é divina. Por exemplo, as igrejas do primeiro século, imitando Cristo, praticavam a doutrina quando socorriam os irmãos necessitados. A igreja em Jerusalém estava passando fome. Tão grande era o amor que ligava os primeiros cristãos que igrejas a 1000 quilômetros de distâncias atenderam ao pedido de auxílio feito por Jerusalém. A igreja em Antioquia enviou uma oferta. Igrejas distantes situadas na Macedônia se reuniram para ajudar Jerusalém e fizeram isto, apesar de serem elas mesmas muito pobres. As igrejas da Caia enviaram uma contribuição, como também fizeram as igrejas da Galácia, ao que tudo indica. O amor era realmente uma força unificadora na primeira igreja, uma igreja com grandes propriedades e dinheiros em caixa, onde existiam membros doentes, analfabetos e sem recurso, não pode ser a igreja edificada por Jesus. 1 João 3,17. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos falar agora um pouco sobre nomes. Os nomes humanos têm sido sempre uma fonte de divisão. Até na igreja de Corinto, os membros se dividiram sobre os nomes de Pedro, Paulo e Apolo. O apóstolo Paulo repreendeu-os severamente com as palavras: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Paulo então se opunha a tal divisão. Os nomes pelas quais era conhecida a igreja do primeiro século não foram dadas por homens. Visto haver apenas uma igreja naqueles tempos, eles se referiam com frequência ao corpo do Senhor, usando simplesmente a palavra igreja. Ela era a igreja em Jerusalém, a igreja na Ásia Menor, a igreja em Roma. A igreja foi também chamada de Igreja de Cristo, Igreja de Deus. O nome Igreja de Deus foi empregado em diversas localidades e não numa só, como podemos ver em Corinto, Tessalônica, na região da Galácia e em Éfeso. A igreja do primeiro século era conhecida somente por nomes que glorificavam a Deus e a Cristo. Cada membro da igreja era chamado de cristãos na Ásia Menor. E entre judeus da dispersão nas várias partes do mundo, deram-lhe o nome de discípulos em toda a Ásia Menor e também de filhos de Deus. Tratava-se de termos religiosos que glorificavam a Deus. Os líderes religiosos daquele tempo não recebiam tantas atenções nem títulos pomposos como hoje.
Jesus condenou claramente tais práticas em Mateus 23, do 9 ao 10. Está escrito: a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. O apóstolo Pedro recusou deixar que Cornélio se curvasse diante dele para honrá-lo, e chegou a dizer: erga-te, eu também sou homem. Diante do que vimos, podemos estar certos de que nomes como Pai, Reverendo, Santo Padre, Pastor Presidente não eram usados pelos cristãos do primeiro século. Condições para ingressar na igreja. Na grande comissão, Jesus apresentou as exigências para ingresso em sua igreja, como sendo fé, arrependimento e batismo. As condições para entrar nas diversas congregações desta igreja em todo o mundo eram então as mesmas. Um estudo da igreja em Jerusalém, Éfeso, Filipe, Galácia e Roma confirmará esta verdade. Sem telefones, telégrafos ou cartas aéreas ou e-mails, todas estas congregações, mesmo sendo muito distantes umas das outras, obedeciam ao mesmo regulamento para a entrada de novos membros na igreja. O quadro abaixo mostra em forma de esquema o que os indivíduos das diversas congregações faziam para se salvarem e se tornarem membros da Igreja de Cristo. Então nós podemos ver as condições para se tornar membros da Igreja de Cristo. E podemos ver isso em Jerusalém, Éfeso, Filipos e Roma. Era necessário crer, ter fé. Era necessário o arrependimento, confissão e, por último, o batismo. As pessoas que desejarem nos dias de hoje ser apenas ou unicamente cristãos poderão tornar-se membros da Igreja de Cristo da mesma forma que aquelas que viveram no primeiro século. As condições para o ingresso na Igreja de Cristo sempre foram e sempre serão as mesmas. A organização da Igreja. Desde que a última lição mostrou a organização da Igreja do Novo Testamento, essa lição terá por objetivo explicar como esta organização serviu para unificar a Igreja em todo o mundo. Havia presbíteros, que faziam a função de bispos, pastores, supervisores, em Jerusalém, em Éfeso, em Creta, em Filipos, entre os judeus que foram espalhados pelas nações e nas igrejas da Ásia Menor. Um dos aspectos da função de presbítero em todas as igrejas era que houvessem vários deles liderando e servindo em cada congregação. Ou seja, em cada congregação haviam vários presbíteros. Isso acontecia nas igrejas da Ásia Menor, em Creta, em Jerusalém, em Éfeso e em Filipos. O fato das qualificações exigidas dos presbíteros serem as mesmas nos diversos lugares fica provado pela comparação das qualificações especificadas por Paulo quando escreveu a Timóteo em Éfeso e em Tito em Creta. Os diáconos também faziam parte da organização da igreja do primeiro século, havendo então diáconos, e em Filipenses 1:1. Embora os 7 discípulos mencionados em Atos 6 não sejam especificamente chamados de diáconos, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esta passagem se refira aos primeiros diáconos da igreja em Jerusalém. A organização que estudamos não ultrapassava os limites da congregação local.
não sendo também hierárquica nem autoritária. O próprio Pedro, que também era presbítero, declarou: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Culto. O culto desempenhava um papel importante na vida dos primeiros cristãos. Se alguém viajando de Jerusalém para Roma tivesse parado para visitar cada congregação situada no trajeto de mais de 1.500 quilômetros, teria encontrado um sistema de culto comum a todos eles. Um sistema de culto comum a todos eles. E neste sistema de culto comum, como seria o dia da reunião? As igrejas do Novo Testamento observavam todas as semanas o mesmo dia de reunião e, ao que parece, este recebeu o nome de o Dia do Senhor. O autor de Hebreus ordenou aos seus leitores, judeus crentes em várias partes do mundo, que observassem esse dia de assembleia ou de congregação. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deixar de reunir-se com os santos é considerado pecado. Outras passagens explicam Hebreus 10, 25 e mostram qual era o dia da assembleia. Desta forma, a caminho de Roma, qualquer viajante teria verificado que as igrejas em toda a região da Galácia e em Corinto se reuniam sempre no primeiro dia da semana. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. A igreja de Troade, embora a muitas léguas de distância, também faziam sua reunião no mesmo dia. A ceia do Senhor. Um dos principais objetivos da reunião realizada no primeiro dia da semana era o partir o pão ou tomar parte na ceia do Senhor. A ceia consistia de pão e suco da videira conforme instituída por Cristo. Na igreja do primeiro século, todos os cristãos se serviam de ambos os elementos de maneira reverente. Ao tomarem a ceia do Senhor, os discípulos do primeiro século não criam estar crucificando Cristo de novo, pois acreditavam que ele tinha sido oferecido uma vez por todas, em contraste com os sacrifícios diários dos judeus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Deste modo, a ceia do Senhor não representava a morte real de Cristo cada semana, sendo apenas uma lembrança da morte única de Cristo. A igreja do primeiro século não pensava que o pão e o suco da videira se transformavam realmente na carne e sangue de Jesus, mas que esses elementos representavam ou simbolizavam a carne e o sangue de Jesus. Paulo instruiu vários cristãos a comerem o pão e beberem o suco da videira, assim como a discernirem ou meditarem e concentrarem seus pensamentos no corpo e sangue de Cristo, enquanto comiam e bebiam. A igreja deve anunciar a morte de Jesus até que ele volte, observando a ceia do Senhor. Como era a música na igreja? A Igreja de Cristo em todo o mundo empregava a música vocal em seus cultos. A música instrumental não é mencionado uma vez sequer no Novo Testamento como fazendo parte do culto e, portanto,
não é autorizada por Cristo. Tiago exortou seus leitores de várias nações a cantarem. Paulo aconselhou os efésios a cantarem, assim como a igreja de Colossos. Ele afirma claramente que a música da igreja, o canto, deve ser praticada com espírito e procurando compreender o texto. Oração. Como era feito a oração no primeiro século? As orações fervorosas foram uma característica da igreja do primeiro século. Jesus tinha prometido: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Paulo chamando atenção para o fato de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aconselhou os homens em todo lugar a orarem. Como resultado, em Jerusalém, em Roma, na Macedônia e em todo lugar, os cristãos fizeram orações a Deus em nome de Cristo. Como os cristãos do primeiro século contribuíam? O que a Bíblia diz? Os cristãos do primeiro século eram generosos em suas contribuições em dinheiro. A igreja de Jerusalém era tão generosa que seus membros foram muito além do dízimo que a religião judaica exigia e deram tudo o que tinham à igreja para ajudar numa ocasião especial. Como já mencionado, as igrejas na Macedônia fizeram donativos apesar da pobreza em que viviam, a fim de socorrer os santos de Jerusalém que passavam necessidade. Paulo recomendou às igrejas da Galácia e à igreja de Corinto que fizessem contribuições em cada primeiro dia da semana, conforme a prosperidade dada por Deus a cada um. Paulo orientou os coríntios a ofertarem de coração e não por obrigação, conforme ordenava a lei. Como era feita a pregação pública, o que a Bíblia diz da maneira que eles faziam no primeiro século. A pregação e o ensino faziam parte da prática universal na adoração da igreja do primeiro século, conforme se verifica pelas atividades de Paulo na Ásia Menor, em Roma e em Troade. O objetivo da pregação era dar instrução espiritual ao povo para que pudesse ser salvo. As pregações e o ensino público deviam ser feitos pelos homens e não por mulheres. 1 Coríntios 14, do versículo 33 ao 34. E podemos ver também em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12. A obrigação da pregação, do culto em si, é dos homens. Muitos me perguntarão, e as mulheres? Como o homem deve amar a mulher? Em Efésios 5, do 25 ao 31, diz assim: o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. As mulheres desempenharam um papel importante no desenvolvimento da igreja naqueles dias, mas não tomavam parte ativa nas pregações públicas, e era assim em todas as igrejas. Vimos nessa lição que Jesus queria que seus seguidores se unissem numa única igreja. As várias congregações espalhadas por todo o Império Romano criam em uma só doutrina, praticavam o amor recíproco, tinham as mesmas exigências para o ingresso na igreja. Seus membros recebiam nomes aprovados por Deus, estabeleceram um sistema de organização comum a todo o seu culto ao Senhor. As várias congregações espalhadas por todo o Império Romano criam em uma só doutrina, praticavam o amor recíproco, tinham as mesmas exigências para o ingresso na igreja. Seus membros recebiam nomes aprovados por Deus, estabeleceram um sistema de organização comum a todas
e seu culto ao Senhor era simples e tinha as mesmas características em cada uma delas. Qualquer pessoa que visitasse Jerusalém, Roma, Creta, Troade, Antioquia ou Macedônia teria verificado que todas as congregações possuíam características idênticas. Se os que se chamaram de discípulos de Cristo tivessem conservado a unidade baseada na palavra de Deus, as denominações não teriam surgido. A próxima lição irá mostrar como falsos mestres provocaram a divisão na Igreja de Cristo e levaram muitos fiéis a erros doutrinários, dando assim origem à divisão religiosa que parece aumentar a cada dia. Meus amados irmãos, obrigado pela sua atenção até aqui, obrigado pelo empenho de cada um, pela perseverança na doutrina de Cristo. Que possamos nos encontrar na próxima semana e sejamos todos perseverantes na palavra e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, todos vocês.